Olá, como é que vão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu quero tirar uma dúvida muito frequente em todas vocês que querem colocar prótese de silicone. Minha prótese vai ficar mais marcada ou menos marcada? Eu consigo influenciar isso ou depende simplesmente do cirurgião ou do meu corpo? Na verdade, a prótese fica mais marcada ou menos marcada basicamente dependendo de como que é a constituição do seu corpo. Claro que uma prótese maior vai marcar um pouco mais, mas como é que funciona isso? Vou te dar um exemplo para você entender. Você tem uma amiga, que às vezes ela não é tão alta, vamos falar, tem 1,65 m, e ela colocou uma prótese 300 e você achou que ficou super marcado, você gostou. E você tem uma mesma amiga, do mesmo corpo, mesma altura, mesmo peso, e colocou uma prótese e não marcou tanto. E a mesma prótese, por que ela teve resultados diferentes? Vamos parar para pensar um pouco. Será que a prótese sendo igual, ela vai ter o mesmo resultado se as mamas são diferentes? Não. Então o que acontece é isso, cada pessoa tem uma mama diferente. Então se eu coloco uma prótese, uma paciente sem tecido mamário, que esteja o tórax mais retinho, com muita pouca glândula, ela não vai ter uma camuflagem para esconder a prótese, ou seja, a mama que você tem, ela esconde ou não a prótese. Se você, então, não tem a camuflagem, o que eu vou ver de resultado é simplesmente a prótese. Nesse caso, se por exemplo, se eu colocar uma prótese redonda, você vai ficar com uma prótese mais marcada e mais redonda. Se eu tenho uma paciente já que tenha um pouquinho mais de tecido mamário, esse tecido já vai marcar menos. Por quê? Porque esse tecido que você tem em cima da prótese vai esconder um pouco. E já uma paciente com muito tecido mamário, muitas vezes não vale a pena colocar prótese. Por quê? Porque a prótese vai ficar tão pequena no meio de tudo aquilo lá de mama, que mesmo eu reduzindo a mama, ainda tem muita mama para esconder a prótese. E o resultado acaba sendo uma prótese, quase que um seio sem prótese, principalmente se você colocar um volume menor. Então esse é um outro ponto. Se eu coloco volumes maiores, a tendência é que ele apareça mais. Mas se eu coloco um volume muito grande, numa paciente que já tem a mama grande, a tendência é que eu não consiga reduzir muito esse volume. E uma das coisas que incomoda a paciente com mama grande é justamente o volume e o peso no sutiã. Então acaba sendo meio contraditório, nesse caso, eu colocar uma prótese. Tá? Então, eu queria explicar uma coisinha, como é que é uma regra que eu costumo seguir quando a paciente tem um pouquinho de mama e quer ter um pouquinho mais de colo marcado. Embora ele fique sempre uma tendência para natural quando tem mais mama. Então, eu vou explicar o que? A projeção da prótese e como que é a base da sua mama e o tórax da sua mama. Então, vamos imaginar um tórax e eu vou fazer o que? Traçar uma linha no meio do seu tórax, dividindo ele no centro, uma linha na região axilar anterior, uma linha entre as axilas e uma linha que passa no sulco mamário. Na hora que eu faço esse retângulo, eu vou pegar e puxar um pouquinho uma linha de 1 centímetro do meio para um lado e para o outro. Aí eu realmente delimitei a base do seu tórax, onde caberia uma mama, tá? Se vendo essa base, eu vou fazer o que? Uma medida. Peguei lá, nesse meu exemplo, 13 centímetros. Bem, você tem 13 centímetros de base de tórax. Aí eu vou ver o que? O tamanho da sua mama. Se você tem pouca mama, a mama vai ocupar pouco dessa base. Mas se você é uma pessoa que tem mais mama, às vezes a base da mama é até maior do que a base do tórax. Você percebe que a mama sai para o lado um pouco. Então às vezes você vai ter lá 15 centímetros de base de mama. Por que isso é importante? Vamos pensar num volume que às vezes você acha que é interessante, 300 ml. Se você pega uma prótese de 300 ml de projeção extra alta, ela vai ter por volta de 10,2 centímetros, isso dependendo da empresa ou não. Se você pegar uma projeção baixa, ela vai ter perto de 12 centímetros. Então, você quer ter mais colo, seria mais interessante, em quem tem um pouco mais de mama, você pegar uma projeção extra alta ou uma projeção mais baixa? Não necessariamente baixa, às vezes uma média. Bem, vamos pensar. Se eu tenho mama, quer dizer que eu tenho bastante tecido para ficar em cima da prótese. Então, eu não vou precisar ter uma projeção muito alta.
E se eu quero o colo na verdade ele depende da base da mama e da base da prótese. Então, em pacientes que possuem um pouco mais de tecido, é mais interessante às vezes a gente pegar uma prótese com a base um pouco maior, mas nem tanto com altura. Nesse caso, então, eu opto por prótese com média projeção ou com alta projeção. Por quê? Porque a tendência é que marque mais o colo com isso. Durante o procedimento, o médico pode tentar fazer algumas manobrinhas para tentar melhorar essa marcação, que é o quê? Retirar a quantidade de tecido da glândula mais para a lateral e um pouquinho para o meio, para realmente ficar com menos tecido para camuflar a prótese e a prótese aparecer um pouco mais. Bem, essa é a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, deixe a sua dúvida e se inscreva no nosso canal para estar sempre recebendo as nossas novidades de vídeos que são postados semanalmente. Tchau, tchau!